Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, permitindo-nos aqui estarmos unidos, buscando aprendermos em conjunto, estudando o Apocalipse, nos utilizando o material que o nosso irmão Honório Onofre de Abreu deixou registrado aqui na Terra, que nós tivemos aí a honra e a felicidade de recebermos de amigos, e com os amigos buscamos compartilhar um conteúdo muito especial. Que saibamos aproveitar o manancial que temos recebido, honrando, compartilhando e vivenciando principalmente, colaborando com os espíritos superiores que em Teu nome, seguindo as Tuas determinações, buscam transformar a Terra naquele plano de regeneração, de felicidade, de paz, fraternidade e solidariedade entre os povos, entre todos nós que somos irmãos em humanidade. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 19, primeiros versículos, capítulo 19, que vamos então ler. Versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, pois vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Nós, na semana passada, já iniciamos o estudo desse versículo 1 do capítulo 19, na página 81, do material aí que temos distribuído. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então nós já trabalhamos. Depois dessas coisas é a referência ao capítulo 18, que define a queda da Babilônia, pelo menos em termos conceituais, em função da queda para o subconsciente individual de cada um de nós, para as faixas de profundidade, permanecendo ali como substrato, e não mais como tônica predominante da personalidade, mas como aqueles padrões que vão ser o alicerce de novas elaborações. Essa descida para os planos profundos em função da queda daquela grande mó, que é o Espiritismo, a pedra, trazendo revelações, conteúdos extraordinários, e pedra nos remetendo àquela ideia de uma cláusula pétrea que não pode ser adulterada, não pode ser alterada, porque é a própria lei divina, que não tem como ser adulterada. A tentativa de adulterar a lei divina que está escrita na consciência e esculpida
digamos, no gene espiritual de cada um de nós, só vai levar-nos a desenvolver imperfeições, como orgulho, vaidade, egoísmo, que é o que o Espiritismo visa combater. Então, é a chegada de fora, pela revelação, no mar da experiência humana, em função de uma busca. A revelação nunca é extemporânea, nunca é fora de contexto, ela sempre está atendendo a anseios, pedidos, vibrações daqueles que estão reencarnados no globo, que já estão buscando, consciente ou inconscientemente, novos valores. Então, a revelação vem em função desses vanguardeiros do progresso, ao mesmo tempo em que, assim, atuando, a espiritualidade também de forma amorosa, misericordiosa, já propõe para os novos avançarem no progresso, adotando essa revelação que chega, porque ela também, ela vai, é possível de ser aplicada pelos novos, que já estão no processo de miscigenação na Terra, com os mais adiantados, que são aqueles que já têm condições de compreender com mais larga consciência, mas os novos, os chamados selvagens, semi-civilizados, utilizando aqui da linguagem de Santo Agostinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, já têm condições de adotarem como padrão de conduta, exercitando, utilizando a vontade, a fé, que é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação pela fé raciocinada. Ouvindo o céu como que é uma grande voz de uma grande multidão, então quando a revelação espírita, que é o nosso caso aqui, o capítulo 19 tranquilamente pode ser associado ao século XIX, como nós veremos no desenrolar dos acontecimentos. E a revelação que chega, como o Espiritismo, ela vai abrir a nossa consciência para a voz da grande multidão interior que cada um de nós traz, que é o seu passado, em que reencarnamos no seio de vários povos, provavelmente até em outros mundos, antes de começarmos a evoluir aqui na Terra, pelo processo de transmigração. Então fomos trazidos para cá. Então nós temos a voz de uma grande multidão, que é o nosso passado. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita representa a chegada da grande voz de uma grande multidão, da pleiade dos espíritos superiores que trabalham em nome do Espírito de verdade, que é Jesus. E é um espírito da mais alta hierarquia, o Messias, aquela categoria de espíritos que comungam com os pensamentos do Criador, que são imunes às paixões humanas e que não cometem mais erros mesmo na encarnação. São infalíveis. Infalíveis, porque já atingiram uma pureza, uma perfeição comparada com a nossa imperfeição, uma perfeição praticamente absoluta, embora absoluto seja Deus. Mas então, eles são espíritos infalíveis. Então, aquelas ideias que ocasionalmente surgem, tentando reduzir Jesus a uma condição humana como a nossa, demonstra ainda a nossa falta de
maturidade espiritual e o desinteresse para com questões espirituais, e compreendemos que existe uma lei de evolução, uma escala de progressão espiritual, cujo mecanismo é a reencarnação, e que espíritos como Jesus são aqueles que alcançaram a culminância da evolução. E por isso, então, eles são os co-criadores em plano maior, construtores de mundos, e Jesus dirige este orbe, como já temos informação desde a Revista Espírita. Então, isso é importante nós aqui considerarmos. Então, nós vamos ouvir, vamos ter consciência das vozes do nosso passado, inclusive tendo revelações que os Espíritos nos proporcionam, aprendemos isso, temos tido essa experiência aqui, trazendo detalhes do nosso passado, exatamente para que a gente se conheça e não repita mais os erros do passado. E agora, ouvindo as vozes dos Espíritos do Senhor, conforme já lemos aqui aí na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos materializar na Terra os propósitos dos Espíritos superiores que refletem os propósitos de Jesus para a humanidade, cujo propósito está bem definido no final da questão 916 do Livro dos Espíritos, que fala de uma nova sociedade, de um novo tempo, em que não mais haverá a supremacia do forte sobre o fraco, e que também não vai faltar o indispensável para os encarnados. Está lá na questão 916, e é para preparar o advento desse tempo que os Espíritos do Senhor trouxeram para a Terra a revelação espírita, porque são chegados os tempos para que a humanidade avance. Infelizmente, esse avanço está atrasado. Novamente, tivemos um atraso em função da nossa precariedade, da falta de compromisso dos espíritas para com a filosofia espírita e a sua ideologia, e não só no admirar a filosofia, mas a sua vivência, porque a vivência plena da doutrina espírita implica em renovação da sociedade, de forma natural, espontânea, porque nós vamos viver uma outra vertente filosófica e ideológica do mundo, alicerçada no lema que Kardec definiu para nós, que é trabalho, solidariedade, tolerância. Então é isso. Que dizia, aleluia, aleluia, reflete uma confirmação do compromisso, a confirmação do que temos aprendido, estamos tentando viver como caridade, e também a alegria por participarmos desse movimento. Alegria por participarmos desse movimento, no departamento de trabalho que a espiritualidade nos tem permitido desenvolver e aplicar a nossa capacidade ampla de ação no mundo, que desenvolvemos no seio desses povos, representados aqui pela Babilônia, que é um símbolo de conquistas, de sofisticação, que foi se engrandeceu-se em Roma. Outro símbolo, com forte repercussão no mundo atual, e que hoje está aí espalhada pelo mundo todo, a Grande Babilônia. Muito bem, que dizia salvação, glória, honra e poder. Então, salvação do nosso próprio automatismo desenvolvido na aplicação
das leis divinas, a aplicação natural das leis divinas, ao qual confortavelmente nos ajustamos. Depois, nas faixas da humanidade, quando o princípio inteligente se torna espírito humano e abre a sua mente para os processos de iluminação da razão, já identificando as leis de Deus que devemos seguir, e quando nós não seguimos, nós então desenvolvemos as imperfeições. As imperfeições são desenvolvidas nas faixas da humanidade. Isso que precisamos nós entendermos. O animal não tem imperfeição. O animal é o princípio inteligente da infância da humanidade. Está desenvolvendo os instintos, que são os embriões dos sentimentos, que serão desenvolvidos na faixa da humanidade, quando o pensamento contínuo se desenvolve e nós gradualmente vamos compreendendo a lei de Deus. A partir daí, quando compreendemos a lei de Deus, não queremos praticá-las, permanecemos no automatismo animalizado, então desenvolvemos imperfeições. O orgulho, o egoísmo que capitaneiam, são a locomotiva de todos os problemas da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 913. Então, todos os problemas da humanidade, a delinquência, a discórdia, a violência, a perversidade, têm origem do egoísmo. De acordo? Então, salvação, glória, honra e poder, nós temos aí 4 pontos que são as bases, os alicerces da evolução. Nós já trabalhamos aqui os 4 animais, vamos voltar a isso no versículo 4, que são aí as próprias bases da nossa civilização, os 4 grandes grupos que vieram em transmigração, que vamos falar deles novamente um pouco aí no versículo, quando estudar o versículo 4, mas que definem as bases da evolução, que são o bezerro, o leão, a águia e o rosto de homem, definindo exatamente o estágio de humanização. Então, no estágio de humanização, o espírito que recebeu o título de homem aqui na Terra 200 mil anos atrás, aproveitando que André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, quando desenvolvemos o pensamento contínuo. Então aí nós recebemos o título de homem. Mas nós trazemos nas bases o leão, o bezerro, a águia. A águia definindo a capacidade do pensamento, já de abstrair-se, compreender, de visualizar mais além, ver mais longe, adotando a simplicidade, a humildade sugerida pelo bezerro, mas com a determinação, a coragem e a força do leão. A conjugação dos alicerces da evolução para a reformulação das bases. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Jesus tem 2 símbolos, o leão da tribo de Judá e o cordeiro. Então é a associação da humildade, da modéstia, da simplicidade, a coragem, a determinação, a ausência de medo, porque o medo é o grande impeditivo da evolução, é o contrário do amor, segundo os filósofos. O medo é quem nos impede de progredir, de evoluir, ao passo que o ódio é o amor adoecido, distorcido.
ama aquele que ama extremamente a si mesmo, ele não consegue amar o próximo. Então ele quer que o próximo seja a sua imagem e semelhança. Por isso é que existe a opressão do forte sobre o fraco. O poder do mais forte em querer impor a sua visão de mundo a toda uma sociedade. E quanto mais poder ele tem, mais ele vai aplicar sua vontade para dominar. Temos exemplos aí na humanidade ao longo do tempo. Então, salvação, glória, honra e poder, nós podemos tranquilamente associar isso aquele versículo de Jesus que nos fala dos 4 imperativos que vamos adotar para a renovação do mundo interior, saneamento do mundo interior, consequentemente, a nossa manifestação concreta no mundo, para que todos vejam. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Mateus 5:43. Amai, bendizei, fazei bem e orai. O imperativo é para quebrarmos a rotina automática dos hábitos adquiridos. A educação é a arte de formar caracteres, já dizia Kardec. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o conjunto dos hábitos que nós cultivamos e manifestamos no mundo fala da nossa educação de profundidade. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração, amigos. É impossível, Jesus vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mais ou menos isso, certo? O que está dizendo, em outras palavras? Que o nosso estado de espírito, ele se manifesta de forma natural, não tem como escamotear e esconder. Pode-se, inclusive, utilizar o verniz social para tentar enganar, mas, como dizia Kardec, é possível enganar uma pessoa durante muito tempo. É possível enganar algumas pessoas durante um bom tempo. Mas enganar a todos o tempo todo, ninguém pode. Vai se revelar. Inclusive a nós mesmos. Evidentemente, porque pensando, falando, agindo e sentindo, nós estamos revelando. Pensando e sentindo, me revelo para os espíritos. Sim. Falando e agindo, me revelo para os encarnados. Hoje eu vi algo a respeito disso, Júlio, achei interessante, sobre um debate que teve ontem, dos candidatos, e falando que a análise era através dos gestos, do comportamento das pessoas. Então, existem linhas de estudo que avaliam exatamente a forma como você se comporta. Uma mão para trás, às vezes está falando uma coisa e está demonstrando outra com o corpo. Exatamente. Leitura corporal. Então, nós temos que trabalhar para qualificar nossas válvulas de expressão, e o ponto de início é a boa intenção sempre. Boa intenção. Temos sempre boas intenções. Porque o sentimento é fonte de pensamentos, consequentemente de palavras, de atitudes e de ações. Então, o importante é... Então, nós estamos aqui trabalhando aqui um quadrado. Um quadrado. Podemos, didaticamente aqui, associar tranquilamente com, por exemplo, a salvação. Podemos... O ponto básico da salvação, nós estamos trabalhando aqui com a salvação do automatismo infeliz que desenvolvemos
quando nós tomamos conhecimento das leis, mas não quisemos praticar. E nós vamos desenvolver, então, imperfeições, que é um automático. Hábitos Rotina de maus hábitos. de maus hábitos. E animal, amigos, animal não tem mau hábito. O animal segue o instinto natural dos hábitos que ele é impelido a praticar. O animal não tem mau hábito. Mau hábito tem espírito na faixa da humanidade. Notadamente aqueles que já conhecem a lei, mas não querem vivenciar a lei. Eu tenho repetido aqui, aquele mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Mas os religiosos são os que mais espalham mentiras nas redes sociais. Então, é aquele condicionamento rotineiro antigo e não concorda com a lei. Não concorda com a lei. A lei é clara. 10 mandamentos. É a lei. Que Jesus veio resumir em 2 e acrescentou um para a gente avançar mais, que é: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que a doutrina espírita esmiuça de forma extraordinária para nós, com base na condição intelecto-moral que temos hoje, de conseguir entendermos com mais profundidade o que significam as leis. Mas quando nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus, nós então continuamos praticando o que nós achamos que é melhor, ditado pelos impulsos do coração milenares. Mantemos-nos, então, no mundo, estabelecendo a discórdia, a desunião e mentindo. Por isso que Jesus dizia para os discípulos: olhem os fariseus, fazei tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles fazem é o contrário do que dizem. É o que temos que observar. Então, a salvação decorre de uma mudança primeiramente, de mentalidade. Botar uma nova mentalidade. Para aí elaborar toda uma construção com base em uma nova mentalidade. Salvação. Glória. A glória, amigos, ela é demonstrada pelos sentimentos que nós já adquirimos. É a nossa glória. Sentimentos que nós irradiamos no mundo. Os espíritos conhecem com mais propriedade. Define a nossa glória. Se forem virtudes, luz. Se forem instintos, imperfeições, sombras. Com aquelas colorações bem carregadas, conforme aprendemos com André Luiz. Então, honra. A honra aí decorre de nós sermos fiéis ao compromisso assumido. Honrar o compromisso assumido. Não adianta honrar os mandamentos só de lábios. Eu preciso honrar na prática. E se nós somos espíritas, adotamos trabalhos e tarefas, vamos honrar o compromisso. E nós honramos o compromisso sendo assíduos, pontuais, no mínimo. Assíduos e pontuais no mínimo. Senão não tem honra. Se não tem honra, não vai ter glória, que vai decorrer de uma nova vivência. Vou continuar com a glória antiga. Qual que é a glória antiga? A indisciplina, falta de compromisso. Essa é a glória antiga, que trazemos do passado. Nós estamos falando aqui de uma glória qualificada. Não é isso? Aquela glória que Jesus demonstrou no Monte Tabor, por exemplo.
Aquela glória a qual se refere João, lá no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O Verbo se fez carne, aí é o que nós estamos buscando fazer aqui, ó. Transformar o mandamento, que é aquela palavra escrita na pedra, em carne, vivência, que vai desaguar no sentimento renovado, sentimento qualificado. Então, salvação, glória, honra, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe é honrar a ideia nova das vozes de uma grande multidão, da pleiade do Espírito de verdade, que traz para o mundo a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, e mãe como sendo os sentimentos que esses espíritos revelam pelas suas palavras e vivência, que são as virtudes que também devemos honrar, vivenciando. Então aí, a honra tem essa conotação bem prática. Então nós podemos associar a salvação com o pensamento e a filosofia, que vai mudar o paradigma interior, o propósito interior, que é o caminho, verdade e vida. O caminho é o pensamento. Então, o pensamento adotado, a nova proposta, que vai salvar de uma rotina complexa. Se eu concordar com o pensamento, se eu concordar com a filosofia e colocar em prática. Porque a tendência do homem velho é adaptar, adulterar. Por isso tem um mandamento, não adulterarás. Porque o homem velho, que somos no nosso passado, tende a usar de astúcia, sutilezas e adulterar o sentido da lei. Nós vamos colocar nossas próprias ideias pessoais para que o que nós acreditamos continue se multiplicando no mundo, induzindo as pessoas a agirem conforme o nosso grau de entendimento, e não segundo a doutrina espírita. Por isso que aqui nós repetimos sempre os fundamentos da codificação espírita, que é para nós não nos perdermos na ideia personalística, na ideia pessoal. Nós aqui não estamos preocupados em termos uma grande audiência, em termos de número, nos nossos áudios. A nossa preocupação aqui é trabalharmos, conversar sobre doutrina espírita, de forma repetida e incansável, para nós mudarmos. Porque se nós não mudarmos, amigo, a nossa concepção, que mantém o mundo nesse estágio que ele se encontra, nós seremos mudados de mundo. E talvez aqui algum de nós aqui pela segunda vez. Quiçá pela terceira, quem sabe. Por quê? Ou mudamos ou nos mudarão para um plano adequado àquela filosofia de vida complicada que mantemos. Nós vamos seremos enxertados um novo tronco de humanidade num dos mundos infinitos que rolam, turbilhonam pelo espaço infinito. Não tem problema. Nós queremos continuar alimentando o homem velho? Podemos, mas nós seremos realocados em determinado momento. Júlio, agora, essas ideias que a gente é levado aí pela
consciência de cada um, ela diz muito quem é a pessoa, né? Porque Lógico. você vai mudar a ideia exatamente à medida que você muda o comportamento, né? Aquela ideia já não vai valer para você. Então, quando você realmente tem essa consciência, é um sinal de que Sim. você realmente está melhorando. A salvação é a nova ideia, nova proposta de vida. Que nós vamos honrar por pensamentos, aí nós vamos cair no plano, por exemplo, até da oração, né? Orai, associando com o que Jesus disse. E honrando esse pensamento na vivência, nós vamos transformar o sentimento. O sentimento é fonte de bons pensamentos, o sentimento nobre é fonte de bons pensamentos. Os bons pensamentos que irradiamos vão se conectar aos bons pensamentos dos que vibram nessa faixa. Nós vamos então agregar todo um grupamento espiritual mais elevado junto a nós. O nosso grau de bem-estar vai aumentar, porque nós vamos conviver com espíritos que já vivenciam as virtudes. O grau de bem-estar interior vai aumentar. E, por sua vez, isso vai retroalimentar a filosofia de vida, porque é o sistema da... Eu adoto uma filosofia de vida, coloco em prática, renovo o sentimento. O sentimento se abre para novas ideias. Novas ideias renovam, aumentam, qualificam a filosofia que eu já adoto. Isso vai sendo um ciclo virtuoso que vai se engrandecendo. Ao passo que o círculo vicioso que o egoísmo gera, ele vai se fechando. E chega um ponto que o espírito pode se tornar um ovoide. Outra vez? Então, a virtude faz o movimento oposto. A virtude é a expansão do ser. Consequentemente, a expansão de um mundo interior qualificado que vai promover o progresso do mundo exterior, que vai se ampliando. Esse é o ponto. Então, a salvação, que define aí uma sintonização com novas ideias, novas filosofias, que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, o eu sou, o eu que pensa, o eu que sou, que uso o meu livre-arbítrio, que adoto ideias, é que faz o caminho. Que pode ser distorção da proposta divina, ou pode ser confirmação. Se for distorção da proposta divina, o mal é o seu próprio remédio. A própria distorção vai levar pela dor, pelo desconforto, pelo desequilíbrio, o elemento a voltar o meu caminho natural. Então, Deus, por isso que Deus não exerce a ação diante da matéria, porque não precisa. Tem as leis, tem os espíritos que somos agentes de Deus, do Pai com letra maiúscula ou do Pai com letra minúscula, que é o diabo, que é o opositor, que é o homem velho, e quer continuar vivo. Pai com letra minúscula. Diga lá, Fernando. Júlio, a gente recebe ensinamento, depois a gente vai descobrir esses ensinamentos muito tempo depois. Ontem, por exemplo, eu fui a um velório de uma amiga de infância e encontrei com a irmã dela. E ela me relatou fatos, não sei, talvez seja isso que eu tenho uma verdadeira admiração pelos meus pais. Então ela me relatou um fato da minha mãe, eu era pequeno, essa pessoa não a vejo há quase 50 anos. Então ela me relatou sobre a minha mãe. Ela me disse duas coisas que eu falei, não, mas que coisa maravilhosa que minha mãe era, que ela era uma... ela tinha mansuetude
e era uma pacificadora junto com a vizinhança. Ela chegava, ela tinha uma postura que ela pacificava tudo. Autoridade Com moral. mansidão. Então, é onde eu vejo, às vezes, o compromisso que eu tenho com o ensinamento que eu recebi. Né? Às vezes a gente recebe, esquece e não presta atenção na caminhada, né? É a autoridade moral. A minha, ela tinha muita. A virtude significa o progresso feito. Está na questão 894. E quem recebe muita... E o esforço por domar as inclinações más representa progresso em construção. Então, se a salvação define a adoção de uma nova mentalidade e vai se refletir em todo o processo, podemos associar a salvação com os imperativos aí, dos 4 imperativos de Jesus: amai, bendizer, fazer bem e orai. Podemos associar ao orai, que é o suprassumo da aplicação do pensamento, quando nós, então, saindo do terra a terra, apenas da filosofia aplicada de forma natural, vamos orar, estabelecendo conexão, sintonia com as fontes superiores. Mas o sistema é tão interessante, a proposição de Jesus é tão interessante, que aquele que não acredita, mas que pratica as 3 primeiras fases, ele se salva das complicações, que é o amai, bendizer e fazer bem. Ele vai naturalmente atrair bons pensamentos, bons espíritos, e naturalmente ele vai se associar aos bons espíritos, e a fé vai ser só uma questão de tempo na vida desse espírito, e consequentemente a parte da oração. Então a proposta de Jesus é chamar a atenção da humanidade para o bem comum. Por isso o amai como primeiro imperativo. Bendizei o segundo, que já é a concretização do amai. Fazei bem, o fazer bem, o bendizer é o caminho da concretização, e o fazer bem é a concretização. Porque o mundo precisa do quê? Do bem concreto, bem manifestado. Kardec define, o Espiritismo não veio para construir templos, a feição dos templos tradicionais. E falar também... O templo para nós espíritos é o coração. E falar do coração é pouco, né? Fazer é a grande... Fazer porque aqueles que não conhecem precisam ter os sinais positivos. Não é? Aí nós estamos trabalhando os sinais. Nós temos no Livro dos Espíritos 4 questões que nos chamam a atenção para o que estamos dizendo aqui. Questão 842, os sinais de uma filosofia de vida ideal. 895, os sinais da imperfeição. 793, os sinais de uma civilização completa. E a 918, os sinais do progresso real. 4 pontos. Conjugados. Então nós estamos trabalhando aqui para nós implementarmos, adotarmos uma filosofia de vida da mais alta qualificação moral, que é o Espiritismo, que não é moralista, não é puritana, não faz acepção de pessoas, não faz análises rasas de comportamentos de terceiros, ama o próximo como a si mesmo, aceita como ele é, e o espírito é chamado a estudar aquilo que ele vai propagar no mundo, vai estudar primeiro, para saber se é bom, se é útil, se é verdadeiro, utilizando o crivo de Sócrates. Se está de acordo com a sã doutrina, como diz Paulo de Tarso. Se estamos agindo com ordem e decência, como diz Paulo de Tarso. Agir com ordem e decência, amigo, nós somos moralistas. Definimos para o próximo comportamentos
Isso aí nós gostávamos de fazer lá na Idade Média, quando nós aí fomos, segundo os espíritos aí, os artífices da Inquisição, estabelecemos os tribunais do Santo Ofício para definir o que as pessoas tinham que fazer ou não. Nosso trabalho aqui não é esse. Nosso trabalho aqui é sermos como Jesus, modelo e guia. E assim agimos no mundo, amando, bendizendo, fazendo bem, dando exemplo, em todos os níveis. No nível do sentimento, no nível da palavra, no nível da ação, no nível do pensamento. Fazendo bem ou bem, né? Fazendo bem. Exatamente. Então, é o que nós estamos buscando aqui, quebrando a cabeça para estudar Apocalipse. Repito, não é para nós aqui formarmos um grupo de iniciados que vão deter um conhecimento secreto e vão passar a olhar a humanidade de cima para baixo. Então, para nós nos inserirmos na sociedade, porque o mais adiantado auxilia o progresso dos outros por meio do contato social. Então, para nós nos inserirmos aí na sociedade, sermos o fermento que vai levedar toda a massa. Não trabalhamos já isso aqui, quando fazemos aquela alusão à parábola do fermento, Mateus 13:33. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou do fermento e introduziu em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, nós vamos tomar a nossa característica pessoal, milenar, essa voz das multidões do passado, e vamos colocar naquelas 3 medidas de farinha renovada, quais são? Primeira, segunda e terceira revelações. Moisés, Jesus, Espiritismo. Mais especificamente, dentro do Espiritismo, os 3 aspectos do Espiritismo: filosofia, ciência e religião. E lembrando que religião é consequência. A religião não é o fim em si mesmo. É consequência. Se praticando a filosofia de forma metódica, científica, habitual na sociedade, eu vou desenvolver a religiosidade, que é o sentimento nobre, renovado. Para que haja um movimento reverso. Nós aqui estamos falando de 3 medidas de farinha, que são os 3 componentes aí do doutrina espírita, das 3 revelações, para que nós, renovando a nossa característica individual, sejamos o fermento na massa heterogênea da humanidade, constituída por 3 grandes grupos. Não é que estudamos com doutrina espírita? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, os selvagens, os semi-civilizados, os mais adiantados. Porque entre os mais adiantados temos os céticos, temos os ateus, temos os desesperados, os desequilibrados, embora com um grande avanço intelectual, mas estão aí, por exemplo, alimentando ideias suicidas, ideias de eutanásia, incentivando o aborto, por exemplo. Então, nós aqui não estamos condenando essas pessoas. Amigos, nós aqui não estamos condenando, como temos visto, infelizmente, na tribuna espírita, não. Estamos aqui nos referindo a 3 grandes grupos citados por Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, em meio dos quais nós que detemos um conhecimento espírita avançado, notadamente superior, pela vivência, pela modéstia, pela humildade, pela mansuetude, como foi muito bem lembrado aqui, vamos ser os pacificadores, levando para eles por meio das atitudes no dia a dia, sem condenação, que é como Jesus fazia. Jesus é muito claro. Em Mateus 18 em diante, quando ele fala do escândalo. Não é? Aí daquele por quem o escândalo vem. Então ele vai dizer assim, olha só,
Versículo 1. Mas qualquer que escandalizaram destes pequeninos. Então ele pegou o menino e o colocou no meio deles. O menino simboliza várias coisas. Por exemplo, o menino simboliza, nesses 3 grupos aí da civilização que estamos falando, os espíritos simples, na infância da humanidade, que são os chamados selvagens e os semi-civilizados. Meninos. O menino também, na nossa configuração atual de espíritos avançados em termos intelecto-morais, é o sentimento de humildade a ser adotado. Menino. Então, Mateus fez o seguinte registro. Ai do mundo por causa dos... no versículo 6. Mas qualquer que escandalizaram destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então nós estamos aqui fazendo uma referência à grande pedra. Escandalizar o pequenino, é escandalizar esses espíritos simples que estão nas faixas iniciais do progresso intelecto-moral, com os quais serão sensibilizados, amigo, pelos bons sentimentos. Pelos bons sentimentos. Então nós temos aí na humanidade 2/3 da civilização constituída, salvo informação diferente que os espíritos possam trazer hoje, atualizando o assunto, mas até onde nós sabemos, até o livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, que simplesmente explica de forma mais didática esses 3 grandes grupos aí trazidos por Santo Agostinho, até a década de 60, ainda predominava essa porcentagem, 2/3 de espíritos semi-civilizados e selvagens. Então são espíritos ainda nos movimentos iniciais da aprendizagem das leis de Deus, que têm boas intenções, embora as boas intenções deles para nós sejam chocantes em determinado ponto, é preciso termos essa visão. Eles não têm ainda o crivo de seleção avançada que nós temos, que é a doutrina espírita. Ainda escolhem segundo suas bases naturais da evolução, suas preferências, seus instintos. O mundo ainda é um mundo de expiação e provas, com traços de primitividade. Só será plenamente ditoso na regeneração. Aí me desculpe aqueles que não concordam, porque aqui eu estou utilizando o conceito de Santo Agostinho, do item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item que encerra o assunto, que Santo Agostinho, na última frase, concluindo sua longa dissertação, que Allan Kardec recolheu, sobre os mundos, vai dizer que o mundo de regeneração é mundo ditoso. Se alguém não concorda, eu sugiro que faça aí reúna médiuns de confiança e faça uma evocação de Santo Agostinho, de Allan Kardec e questione, se não concorda. Porque nós estamos ouvindo aí mais médiuns, nós estamos ouvindo a profusão de médiuns, que muitos têm se afastado das bases doutrinárias, e tem dito verdadeiras aberrações, contradições. Sinto muito se o discurso não agrada. Eu já falei para vocês aqui que eu estou preocupado em agradar, tô? Nunca esteve. Vai ser agora que eu vou mudar. Claro, normal. Hoje você agrada um pouquinho. O negócio conosco aqui é doutrina espírita. Tá certo. E nós vamos tentar ser espírita. Quem não quiser conseguir ser espírita, tenta na próxima. Eu estou pensando aqui, você vai lá e questionar Santo Agostinho, ele vai falar, sai pra lá, menino. Você está muito pobre ainda.
Vamos lembrar do Raul Teixeira. Raul Teixeira disse que o espiritismo não é para quem quer, não, para quem aguenta. É uma grande verdade. Ele não é mesmo. A palavra pode soar assim estranha para muita gente? Pode, mas é. Isso é uma pura verdade. É, É verdade. Então, salvação, poder, glória, honra e poder. Certo? Salvação nós vamos associar mentalidade, que é o caminho, cujo suprassumo do pensamento iluminado é a inclusão do hábito de orar para nós que somos religiosos. E nós que somos religiosos não vamos jogar pedra naqueles que não são e não concordam. Certo, amigo? Não é nosso. Porque nós vamos estudar aqui, ó. Temos aqui verdadeiros e justos são os seus juízos. Versículo 2. Então, verdadeiros e justos são os seus juízos. É o juízo acertado que aceita a imperfeição moral do próximo, o que ele quer viver, o que ele quer escolher, não importa qual seja o lado da moeda, compreende e vivencia o bem, o amor, a virtude como sinalização positiva para aqueles que estão à nossa volta. Esse é o ponto. Saber identificar as árvores, que a árvore boa não produz maus frutos. E a árvore má não produz bons frutos. Vou repetir, acho que não preciso desenhar para ninguém, né? Fruto das árvores são pensamento, palavras, atitudes, ações. Nós temos que saber então identificar a natureza das palavras, consequentemente das ações. Aí vamos estudar o sinal de uma filosofia na 842, qual é a melhor filosofia, o sinal de uma civilização completa, na 793, o sinal da nossa inferioridade, na 895, e o sinal do progresso real, na 918. É um quadrado perfeito. Vamos estudar. A gente anota, e ainda não sabe. Aí o problema já é seu, né? Meu não. E isso sem falar o que a gente Você ouve. que vai dormir com esse barulho aí, entendeu? E sem falar o que a gente ouve, às vezes, nas redes, por exemplo, como eu vi semana passada, uma frase que me deixou muito atento. O cidadão falou, aquele que tem rancor não tem capacidade de amar. Quer dizer, nós temos que julgar para fora, são muitas imperfeições, para a gente aprender a amar. É porque se você... Nós temos... Sim, Nós temos duas leis morais, conservação e destruição. Se você conserva o rancor, você está eliminando o amor, não tem como. Isso. Ou melhor, você não está eliminando o amor, você não tem, né? Você está conservando o amor próprio. Que é o egoísmo. Porque você é rancoroso, porque você não concorda que o outro seja diferente de você. Então você odeia. Você odeia. Concorda? O que você está rindo aí, minha filha? E aí meu espiritismo me fala, esse que você odeia, foi sua mãe lá atrás. O poder, nós não falamos aí do... nós vamos, salvação é filosofia, pensamento, caminho, orai. Glória é o sentimento, amai. Honra é honrar pela prática, bem dizer e agir. Honra. Como é que nós honramos os mandamentos? Vivenciando. Fidelidade. Não adianta eu honrar de lábios, como os fariseus faziam. Honrava de lábios. Jesus disse, eu honro de lábios, mas não pratico. Não adianta. E o poder é o de fazer. Conjugar pensamento, palavra, atitude na ação, fazer. Poder. Então, para encerrarmos aqui com Emmanuel, fechamos Nós estamos aqui, fazer o poder de fazer, poder de agir. A filosofia espírita te dá o poder de agir segundo um propósito. Por que não agimos ainda? Porque o egoísmo fala mais alto.
E para fechar aqui, eu vou fechar com Emmanuel, Pensamento e Vida. Quando ele vai falar da mente, ele define a mente como sendo, mais ou menos assim, a faixa de consciência desperta, confinados em que nós nos encontramos entre a animalidade, a multidão do passado, e a angelitude, as vozes do Senhor. Podemos definir a mente como sendo a faixa de consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Que é o poder de transformar tudo isso em alimento, Em ação, né? em pão. Nós não estamos falando aqui do fermento, da mulher, tomou do fermento, quando introduzir tem medida de farinha para fazer o quê? O pão. O pão é Bom, é o pensamento, final, né? palavra, atitude e ação, que vai ser consumido por aqueles que convivem conosco. E que nos ouvem pelo grande alto-falante das redes sociais. Que Jesus nos abençoe. Assim Assim seja.